Bom dia, meus irmãos, como vocês estão? Mais um dia abençoado, né, que temos aqui juntos na presença do Senhor. Dia para nos debruçarmos sobre a palavra, né, e termos esse tempo juntos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu quero compartilhar, mas antes eu quero te convidar, né? E a Bia aqui, ó, entrou, glória a Deus, Bibi. Mas antes eu quero convidar você para ter um tempo com a palavra, né? Então, a palavra é algo que precisa nortear a nossa vida e que a palavra do Senhor norteie sua vida todos os dias, né? Tenha esse tempo com ela, ore todos os dias, leia a palavra, porque é dela, né, que temos a vida, é ela que nos conduz nos momentos difíceis. E a nossa leitura de hoje, ela está em Gênesis 38, 40. Também entrou aqui a Suênia, que bom, olha só, esse domingo aqui é o primeiro domingo que tem gente comigo aqui, que maravilha. E eu sei do desafio, mas é um desafio, meditar na palavra precisa ser algo diário, meus irmãos, algo diário. Então não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, é isso que eu quero incentivar, que todos os dias, viajando ou não viajando, descansando ou não descansando, nós tenhamos tempo com a palavra, porque é isso que nos dá sustento, dá sustância, aleluia, amém? A leitura de hoje é Gênesis 38, 40, se você não fez ainda, faça, e aqui eu quero meditar em alguns pontos. Nós estávamos lendo ontem a história de José, e hoje também falaremos da história de José, um pedaço dela, mas aqui o verso 38 ele dá uma pausa e fala da história de Judá e Tamar. E eu quero pegar pontos dessa história para ministrar no nosso coração. Judá, ele casou com uma mulher cananeia e teve 3 filhos, a palavra do Senhor diz. O seu primeiro filho casou com uma mulher chamada Tamar, arranjada pelo seu pai. E esse texto ele fala algo importante, meus irmãos, que é Gênesis 38, verso 7. Ele diz assim: mas era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. A cultura na época, nós entendemos que os pais arranjavam, né, filhos, casamento para os filhos, e esse rapaz, ele era alguém que Deus, na sua onisciência, sabia que era um rapaz mau. E Deus tirou a vida antes que ele tivesse filhos. E a cultura da época dizia que se o seu filho, né, o primeiro filho morrer, o segundo filho, que vem depois, teria que casar com aquela viúva, e o filho que nascesse dele seria do filho que morreu, né? Sandro que também entrou aqui. Então, o que acontece aqui, meus filhos? Onã, que era o filho seguinte, quando ele tinha relações com a sua, né, cunhada, que era esposa do seu irmão falecido, para que o filho não nascesse e fosse herdeiro do irmão, ele derramava o sêmen no chão. Terrível, irmãos, coração terrível, não queria abençoar, né, a história do irmão que já havia morrido, e era um costume fazer isso na época. Aí olha só o que acontece no verso 10. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Irmãos, a história, ela segue, mas eu quero pegar os pontos principais aqui, que é o que Deus tocou no meu coração. São atributos de Deus, irmãos. Deus, ele é onisciente, irmãos. Deus é onipotente. Isso é importante termos em mente. Às vezes nós olhamos uma situação de alguém que morre e a gente fala assim: eu não entendo porque essa pessoa morreu, né? Às vezes era uma pessoa boa, uma criança, um bebê, o que seja, irmãos. Deus é onisciente, irmãos. Deus sabe o fim das coisas. Então, não questione Deus, porque nós somos limitados. Não questione, nós temos o nosso olhar só no agora, mas Deus sabe o futuro. Talvez Judá pudesse olhar: poxa, o Senhor recolheu meu filho, mas Deus sabia a maldade, Deus sabia o coração, Deus sabia o que seria daquela pessoa. Entende, irmãos? E quem pode tirar a vida? Só um Deus onipotente, só um Deus que tem todo o poder. Só um Deus que tem a sua soberania. E Deus faz isso. Depois a história vai seguir, ela vai falar que o terceiro filho de Judá era um filho muito novo, e aí Tamar foi enviada para a casa dos pais. Vamos pensar num contexto antigo, onde uma viúva não trabalhava, dependia, né, do esposo, e ele não tinha mais esposo, então dependeria dos filhos, era uma situação difícil, e Judá, ele fez isso só, é o famoso passa moleque, sabe? Vai para lá, e não quis resolver a situação.
né? Falou, olha, meu filho é novo, quando ele estiver na idade certa, eu mando ele aí para casar com você, para continuar a sua história. E não fez, irmãos. E aí ela se veste de prostituta, né? Tem relação, tem um filho com ele, e aí nasce duas famílias. Mas o que é importante entendermos aqui desse texto é que Deus, irmãos, ele observa. E também aqui algo importante que Deus coloca no meu coração. Quando você tiver, irmãos, a oportunidade de fazer o que é certo, faça o que é certo. Porque Judá poderia ter feito o que é certo, mas o fato dele não ter feito fez com que essa mulher se prostituísse, né? Colocasse nessa posição de ter relação com ele como uma prostituta, teve filho com ele, que não era nada à vontade de Deus. Às vezes, irmãos, problemas acontecem na nossa vida por fazermos o que é errado, sabe? Por decidirmos ir pelo caminho errado. Não, vai pelo caminho certo. E nós vamos ver que o caminho certo, irmãos, só nos abençoa. Amém, meus irmãos? Continuando a história de José, que é no verso seguinte, irmãos. José, agora que foi vendido pelos irmãos, ele chega na casa de Potifar. Vendido, Potifar compra, que era, né, uma autoridade dos egípcios. Ele compra esse rapaz e coloca para servir na sua casa. Aqui há algo importante, irmãos, que Deus quer falar conosco, que está no verso 39, 2-3. Olha isso. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Preste atenção. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Irmãos, isso é importante, irmãos, na nossa vida. Irmãos, se Deus estiver conosco, nós teremos sucesso em tudo. Então qual é o segredo, irmãos? Entender a vontade de Deus. E Deus se revela através da palavra. Você entende a importância, irmãos, de você orar e ler a Bíblia? Porque como Deus fala conosco? As formas que hoje nós conhecemos é através da sua palavra, da oração. E claro, ele pode falar através do tempo, ele pode falar através do profeta, ele pode fazer isso. Mas a palavra dele já está aqui. E é por isso a importância de lermos, de termos tempo com essa palavra. Porque ela nos faz ser bem-sucedido em tudo que fizermos. Então, José, ele não era abençoado porque ele era um bom profissional, porque ele tinha faculdade, porque ele estudou nos melhores lugares, Bia, Suene, Sandro. Não, José era bem sucedido porque o Senhor abençoava. Isso, irmãos, precisa estar no nosso coração. E uma coisa que eu acho maravilhosa é que ele não era bem sucedido só aos seus olhos ou aos olhos da família. Ele era bem sucedido aos olhos do seu chefe. O chefe olhava e falava assim, esse rapaz aí, esse José, ele é uma bênção. E aí, por isso, irmãos, o chefe pegou tudo e colocou sobre os cuidados dele. Toda a casa, toda a propriedade. Olha só, o verso 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e nas plantações e os animais prosperavam. Você entendeu, irmãos? Lá na sua empresa, ou onde você trabalha, onde você é sócio, onde você serve, Deus vai prosperar essa família por causa de você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aconteceu na vida de José porque Deus tinha um plano. E também vai acontecer na nossa, se colocarmos a nossa vida diante de Deus. Se acreditarmos em Deus. Deus vai nos abençoar para que as pessoas ao nosso redor glorifiquem a Deus, vejam a mão de Deus na nossa vida. Você está entendendo? Não é para glória própria, não é para que você fique numa posição maior, não, é para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? É importante notarmos, irmãos, que isso não vai isentar a gente de passar por lutas, por tentações, por provas. José estava indo tudo muito bem, irmãos. Só que aí vem a Potifar, a mulher de Potifar, né? E ela começa a assediar José. Ela começa a querer ter relações com José. E José, irmãos, ele era um homem de Deus. E aqui há algo importante. Vamos ler a fala de José só para você compreender. Gênesis 39, 9. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele dizendo. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Você está entendendo aqui, irmãos? Que aqui é importante fazer só um link com o texto passado. O texto passado, Deus recolhe, né, os filhos de Judá por causa da maldade. Aqui Deus está abençoando. Por quê? Por causa da fidelidade. Uau! Irmãos, Deus nos abençoa quando somos fiéis. E ele não era fiel apenas ao seu Senhor, nós vamos ler, mas
É importante, irmãos, sermos alguém de confiança. Eu quero dizer isso, irmãos, como homens que somos. Se alguém falar algo para você e for algo específico da vida, guarde isso. Seja uma pessoa honrada, uma pessoa digna de confiança. Sabe, seja uma pessoa, irmãos, no seu trabalho, nas suas relações, que as pessoas podem confiar, sabe, no seu dia a dia. Sabe, quando você, por exemplo, né, tá lá no trabalho, precisa bater o ponto, seja alguém fiel na batida do ponto. Se você tem uma relação com alguma empresa, sabe, e tem que pagar um valor, pague o valor correto. Sabe? Eu quero orientar, irmãos. Eu estou aqui falando com pessoas e eu sei que Deus é poderoso para tratar no nosso coração. Às vezes você tem aí na sua casa, desculpa o termo, né? Mas aquele gato net. Antigamente a gente dava esse termo. Você vai lá e compra aquela caixinha que te dá acesso a canais, a coisas que não é teu. Você não pagou por isso. Você está usufruindo de algo que você não pagou. Não, mas eu paguei a caixinha. Mas você sabe que o sinal lá está sendo roubado, está errado. Então, meu irmão, não faça o que é errado. Faça o que é certo. Seja alguém de confiança. Se a pessoa confiou algo na sua mão, nas suas relações, seja fiel. Na sua relação, no seu casamento, no seu namoro. Seja fiel, meu filho, minha filha. Seja fiel. Não entre em relações erradas. Né? Ainda que seja uma oportunidade, seja ela qual for, não entre em relações erradas. Profissionalmente, com pessoas, respeite as alianças. O que José estava fazendo aqui com Potifar era respeitando a aliança. Ainda que custasse a vida, o trabalho dele, mas a coisa mais importante é o final. Ele diz assim, eu vou estar pecando contra Deus. Aí aqui, irmãos, é algo importante. E é aqui que está a bênção. José, ele não queria pecar. Irmãos, não peque. Não peque, diga não ao pecado. O pecado vai bater na sua porta todos os dias. Vai dizer assim, trai, faço errado, vai. Não, mas permaneça fiel. No trabalho, irmãos, eu estou aqui, sou um homem que trabalho também fora, sei dos desafios que são. Mas lá no trabalho, guarde seu coração. Sabe, se às vezes aparecer alguém, seja homem ou mulher, alguém que está lá carente, irmãos, abençoe junto com a sua esposa, com o seu namorado, mas não se envolva em relações, irmãos, extraconjugais, porque você não vai estar errando apenas a confiança, mas também pecando contra Deus. Guarde seu coração, sabe, dos pecados, irmãos, que são notórios. E como sabemos o que é pecado? Pela palavra. É a palavra que diz, é o que Deus nos diz. Deus coloca também um senso comum dentro de nós, sabe, que nós sabemos que aquilo é errado, né? Você sabe que coisas estão erradas e ninguém precisou te falar, mas você sabe porque Deus colocou isso em você. Deus colocou isso em você. Em qualquer lugar, matar é pecado. Quem colocou isso no nosso coração? Foi Deus. Então, matar é errado em qualquer lugar. Você está entendendo? Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Não peque contra Deus. O texto diz que a mulher assediava, e por assediar, o que acontece? Né? E ela fazia isso todos os dias. E aqui é algo importante que Deus quer ministrar também, irmãos. O pecado vai bater na sua porta todos os dias. Todos os dias. Mas você precisa dizer não a ele todos os dias. Ela assediava José diariamente, o texto diz. Diariamente ela tentava ter relações com ele. E ele dizia não. Né? E aí por isso um dia ela cria uma situação, pega sua roupa, fica como se ele tivesse errado contra ela, né? E ele é enviado para a prisão, irmãos. Mas aqui há algo importante, e está no finalzinho do 39, olha o que diz. Mas o Senhor estava com ele na prisão, e tratou com bondade. Uau! Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Uau! José, irmãos, foi próspero na casa de Potifar. José foi honrado e respeitado pelo pai quando estava na casa do pai. E agora, irmãos, no momento difícil, na prisão, José continua sendo honrado. Por quê, irmãos? Porque a bênção de Deus nos acompanha aonde você for. A bênção de Deus está no seu trabalho atual, mas se você sair e for para outro, a bênção do Senhor está com você. A bênção do Senhor estava na casa do seu pai e agora está com você no seu casamento. A bênção do Senhor está sobre nós, meus irmãos. Quando nós nos rendemos a ele, a sua palavra, nós somos abençoados. Entenda isso. Isso é princípio. É isso que nós estamos vendo. E Deus, ele cumpre a sua promessa. Deus tinha uma promessa na vida de José e iria cumprir. E mesmo na prisão, Deus estava abençoando. O último verso que lemos
O capítulo, José, ele está lá na prisão e vem um padeiro, né, e um copeiro, e eles têm dois sonhos distintos. E José diz assim para eles: olha, quem pode discernir sonhos é o Senhor. E o texto vai falar que José, teve um sonho que estava lá colocando uva depois da mesa de Faraó e servindo Faraó, e José vai lá e fala assim: olha, o seu sonho de Deus mesmo vai acontecer, Deus vai colocar você naquele lugar. E o outro tem um vendo, o texto fala assim, vendo que a revelação do sonho foi boa, o outro falou: eu também quero. Foi lá pegar, né, e falou o sonho dele, só que o sonho dele era que ele iria morrer. Irmãos, nós precisamos aceitar as coisas boas e as coisas ruins que Deus às vezes permite que vivamos, porque às vezes vamos passar por lutas. José precisou estar naquele lugar para ser bênção para aquela vida. Às vezes nós não entendemos, irmãos, porque passamos pelo desemprego, porque ficamos numa mesa de hospital, nós não entendemos. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus sabe. Às vezes você vai estar em lugares que naquele lugar era necessário você estar, para abençoar aquela região. E daquela região abençoar, às vezes, uma dinastia inteira. Então, meus irmãos, confiem no Senhor. O texto também diz, e eu quero encerrar aqui, no finalzinho ele fala assim, que apesar de José ter revelado os sonhos àquele rapaz, o texto fala assim que o chefe dos copeiros, né, foi para quem ele deu o bom sonho, quando chegou lá, foi ressarcido ali o seu trono, o seu posto, ele esqueceu completamente de José e não pensou mais nele, irmãos. Às vezes vai acontecer isso, meus irmãos. Às vezes você vai ajudar uma pessoa, você vai ajudar a fazer o melhor para aquela pessoa, e às vezes você não vai ser lembrado. E às vezes isso te entristeceu. Hoje o que Deus está mandando eu te dizer? Aguarde. Deus, ele continua soberano. Se Deus permitiu, é porque Deus estava tratando, cuidando, fazendo. Entenda que nada foge do controle de Deus. Mas não deixe de orar. Não deixe de falar aquilo que você sente. Mas continue esperando em Deus. Nós vamos continuar lendo a história de José. Se você gostou, amanhã tem mais. Amanhã nós vamos ler, né, o verso 41. E Deus vai falar conosco através dessa história. Ainda mais. Hoje Deus falou conosco. Deus falou conosco através da sua palavra. E agora eu quero orar, irmãos. Quero orar para que permanecemos fiéis. Para que o Senhor nos abençoe. Amém? Você pode orar comigo? Pai, hoje nós aprendemos que a sua palavra, que o Senhor é onisciente, onipotente, o Senhor é um Deus que conhece tudo e tem todo o poder, o Senhor está em todos os lugares, também onipresente. Os atributos de Deus são tão claros na nossa vida. E nós aprendemos, Senhor, que o Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Então nós só nos rendemos, Senhor, à sua vontade. Nós não conseguimos, Senhor, fazer com alguém que está ali perto da morte voltar à vida, mas o Senhor pode fazer isso. Então nós oramos, Senhor, para que o Senhor sempre faça a sua vontade. Pai, nós também aprendemos, Pai, que o pecado, a maldade, Senhor, ela nos afasta, ela faz com que o Senhor até nos recolha, mas o Senhor também recolhe aqueles que são fiéis. Então, nós confiamos apenas em Ti. Aprendemos também, Senhor, que a bênção do Senhor acompanha, Senhor, aqueles que são fiéis. A bênção do Senhor estava sobre José em todos os momentos da sua vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque nós já aprendemos pelas Escrituras que passaremos por momentos difíceis, mas se a bênção do Senhor estiver conosco, nós sairemos vencedores, felizes, e tudo que chegar na nossa mão prosperará, não pela nossa sabedoria, não pelas nossas condições, mas porque a bênção do Senhor está sobre nós. Pai, diante dos momentos difíceis, assim como José, Pai, pôde revelar o sonho, eu sei que o Senhor pode nos dar vitória. Então, Senhor, que tem alguém aqui passando pelo momento difícil, pelo momento de adversidade, pelo momento que não sabe o que fazer, eu peço, Senhor, que o Senhor fale com os nossos filhos, fale, Pai, ainda mais através da sua palavra, porque eu sei que o Senhor nos escuta quando oramos, o Senhor nos escuta quando precisamos de Ti. Então, Pai, eu oro, Senhor, porque cada pessoa que está passando por um momento difícil, talvez não sabe o que fazer, dê vitória, Pai, para que os nossos filhos possam testemunhar da sua grandeza. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, né, ter esse tempo glorioso juntos com a palavra. Eu quero só encerrar aqui incentivando você, irmãos, a ler
Nós estamos meditando aqui, mas leia você. Ah, pastor, mas agora você já está indo para o segundo livro. Mas comece agora, nunca é tarde para começar. Comece lendo a palavra. Né? Eu tenho um plano de estudo lá na YouVersion, se você quiser, entra por lá, né? A Bíblia em um ano. Se não, pega a sua Bíblia, leia aqui. Todos os dias nós estamos lendo 2 ou 3 capítulos e nós vamos compartilhando juntos. Amém, meus irmãos? Também eu quero convidar você. Hoje nós temos às 10 horas. Eu vou estar ministrando uma palavra e quero convidar você para estar comigo na Avenida do Taboão, 3659, nossa igreja. E aí lá, irmãos, é o único lugar que você vai conseguir ter tempo de comunhão. Entendeu? Então aqui a gente pode orar junto, meditar na palavra junto, mas comunhão só juntos. Então eu quero convidar para o tempo de comunhão, termos lá na igreja. Amém? Então você é meu convidado. Sandra, até daqui a pouco, meu filho. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E essa live fica gravada, você pode ver no Instagram, no YouTube, no Facebook. Se você tem meu contato no WhatsApp, estará em todos os lugares para que você seja edificado. Que Deus abençoe você. Tenha um domingo abençoado em Deus. Deus abençoe.